A paz do Senhor a todos vocês que me acompanham nessa aula da Escola Bíblica Dominical, do Departamento dos Adolescentes, essa aula de número 6, falando sobre a crucificação de Jesus. Eu me apresento, meu nome é Adailton, eu sou líder de jovens do Centenário. É a congregação que tem o seu pastor, o pastor Almeida. Deixo meus agradecimentos também à Superintendência do Campo, da EBD, através da vida do pastor Eliseu Diebe, e também à Superintendência da Escola Bíblica Dominical, do Setor 2, através da vida do cooperador Joel. Feito os meus agradecimentos e as minhas apresentações, nós adentramos na aula de hoje, como mencionei, a aula de número 6, que falaremos sobre a crucificação de Jesus. Nós temos como texto do dia, o nosso texto áureo, o texto de Isaías, capítulo de número 53, versículo de número 5, que diz assim: Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Nós vamos, durante a aula, também falarmos um pouquinho a respeito deste texto bíblico. A leitura bíblica em classe, ela se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Lucas, capítulo de número 23, do versículo de número 33 até o versículo de número 46. Faremos a leitura a partir deste momento, que diz assim: E quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram, e aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhe, porque não sabe o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sorte. E o povo estava olhando, e também os príncipes zombavam dele, dizendo: Aos outros salvou, salve-se a si mesmo, se este é o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados escarneciam dele, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre. E dizendo: Se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima dele estava um título, escrito em letras gregas, romanas e hebraicas: Este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: Tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas se este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. E era já quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra até a hora nona, escurecendo-se o sol, e rasgou-lhe ao meio o véu do templo. E, clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E, havendo dito isto, expirou. Alguns pontos muito interessantes neste texto bíblico, a qual nós acabamos de ler. Primeiro, versículo 34, Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Nós vamos, durante a aula, aprender um pouco mais sobre de que maneira Jesus se comportou nos últimos dias antes de sua morte, nos últimos momentos agonizantes. Outro ponto bem interessante é quando há o diálogo dos malfeitores. Um dos malfeitores disse: Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Este homem que estava ali cumprindo sua sentença pelos seus atos ilícitos, ele buscou em Cristo uma possibilidade de fugir dessas consequências. E isto é algo que acontece em uma parte da
humanidade que, em meio a situações difíceis, tenta encontrar maneiras de fugir daquilo a qual precisam cumprir. Então, é o orgulho do homem, é a maneira de querer burlar a lei que nós encontramos nesse malfeitor. Mas o interessante é que o outro malfeitor começa a repreender ele. E diz assim: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação. Esse segundo malfeitor, esse segundo ladrão, sabia que era consequência dos atos dos mesmos estarem ali. E mostrou a esse primeiro malfeitor que nem mesmo nessa situação este homem refletia sobre o que tinha levado ele a estar naquele momento, naquela condenação. Havia um orgulho no primeiro malfeitor. E nós observamos algo muito interessante quando este segundo ladrão, esse segundo malfeitor, diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Nós percebemos que esse segundo malfeitor, que estava no momento de aflição, de angústia, reconheceu Jesus como Senhor. E este homem também reconheceu Jesus como Rei, quando disse: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Esse homem encontrou aqui a salvação da sua alma, a salvação da qual ele não tinha nada que o pudesse livrar daquele momento. Ele encontrou em Cristo. E Jesus respondeu para ele: em verdade te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Não era amanhã. Quando Jesus escuta alguém clamar por salvação, ele está pronto para ouvir e vir com a resposta para esse que está em sofrimento, para esse que está sem nenhuma perspectiva de vida eterna em Cristo Jesus. E o texto prossegue na leitura bíblica em classe e diz que, escurecendo o sol, o véu foi rasgado no templo. E eu te pergunto, adolescente que me acompanha nesta aula, você tem aproveitado esse véu rasgado que desceu de cima para baixo? Você tem aproveitado este tempo para buscar a face de Deus, buscar ao Senhor em oração? Esse privilégio na qual nós temos de dobrar os nossos joelhos e saber que o Criador dos céus e da terra nos ouve e no tempo perfeito de Deus responde às nossas orações. É tempo de você fazer essa reflexão sobre esse seu privilégio. Busque ao Senhor. É tempo de buscar ao nosso Deus. E Jesus entregou seu Espírito e expirou. O processo de introdução é muito interessante porque ele nos direciona para o que será abordado durante a aula. A primeira indagação da introdução é: se você estivesse próximo ao dia de sua morte, os últimos dias, o que viria nos seus pensamentos? Quais as palavras você pronunciaria momentos antes dessa morte? Jesus, adolescente, passou por isso. E sabe como ele superou esse desafio? Eu posso dizer que com amor. E que durante o estudo dos tópicos a seguir nós vamos aprender essa maneira para que possamos aplicar na nossa vida espiritual. O primeiro tópico, ele trata da semana da crucificação. E já chego com uma indagação. Como você reagiria se soubesse que tem apenas mais 5 dias de vida? Eu peço para você fechar os seus olhos e imaginar que por algum motivo você só terá mais 5 dias na sua vida. Qual seria a sua reação diante de uma carga emocional que por si só traz, diante de afeta o psicológico? Se nós observarmos o homem natural, o homem sem Deus, que vive na desobediência, ele vai, diante dessa notícia, ele vai buscar fazer tudo aquilo a qual o pudor,
ou por zelar a sua imagem, ele nunca fez. Então ele vai viver relacionamentos ilícitos, ele vai consumir bebida alcoólica, ele vai fazer tudo aquilo a qual o seu desejo humano te pede. Vai atender às necessidades da sua carne, vai viajar, vai fazer coisas de maneira terrível que fogem às regras naturais. Mas nós precisamos observar de que maneira o nosso Senhor Jesus lidou quando estava se aproximando os últimos dias da sua vida nessa terra. E o Senhor Jesus agiu diferente do que age um homem natural. Ele continuou nos seus propósitos. Jesus continuou ensinando. Mateus, capítulo de número 26, do 26 ao 29, Jesus está ali ensinando aos seus discípulos a respeito da ceia do Senhor, algo tão maravilhoso, tão sublime, que nós vivenciamos. Outra coisa que Jesus continuou a realizar foi a curar. Ele curou nos últimos momentos dele, cumprindo este propósito. Ele curou a orelha do servo do sumo sacerdote, a qual Pedro tinha com a espada retirado, o Senhor curou. Jesus continuou servindo, nos últimos dias. Jesus lavou os pés dos discípulos, ensinando para eles a importância da servidão. Jesus promoveu a comunhão entre as pessoas. Jesus não saiu do seu propósito de Cordeiro de Deus. Outros importantes acontecimentos notórios nos últimos dias do nosso Senhor Jesus. Jesus teve seus pés ungidos em Betânia. Jesus protagonizou a entrada triunfal em Jerusalém, cumprindo a profecia de Zacarias, capítulo de número 9, versículo de número 9, onde ele foi ali bendito, onde ele foi ali louvado, entrando em uma jumentinha. Jesus também purificou o templo. Jesus continuou observando também isso. O templo, a casa de oração do Senhor, estava acontecendo algumas atividades ali ilícitas, e Jesus veio ali purificar para que a casa do Senhor não saísse do seu objetivo, do seu propósito. Jesus amaldiçoou a figueira estéril que não produziu o fruto. Eu te pergunto, que frutos você tem produzido para o reino de Deus? Não sejamos só folhas, não sejamos só religiosidade, só algo superficial, algo exterior, mas possamos gerar frutos para o reino de Deus. E já perto da sua morte, Jesus recebeu o beijo de Judas. O Espírito Santo tratou no meu coração quando eu estava meditando para ministrar essa aula, para dizer algo aos adolescentes. Cuidado com os gestos de carinho do mundo. O mundo só tem traição, deslealdade e falta de cumplicidade. Cuidado com aquele que você confia, pode ser aquele que vai te causar uma grande decepção. Então, nós aprendemos nesse primeiro tópico a nos mantermos buscando a Deus e fazendo tudo aquilo a qual Deus nos chamou. Independente da situação, nós precisamos continuar seguindo aquilo que o Senhor nos direciona. O segundo tópico vai tratar sobre as últimas palavras de alguém pendurado na cruz. Jesus estava naquele momento. Imagine, você está nos últimos momentos, o que passaria pela sua mente? Como você se portaria? Jesus agiu com compaixão, com perdão. Nós percebemos
que de Jesus saía palavras vivas, ele abria o seu coração. Nós percebemos quando ele intercede pelos filhos de Israel, né, pedindo que eles orassem. Nós percebemos quando Jesus ele mostra amor pela sua mãe, perto da sua morte, ele entrega a sua mãe ao apóstolo João. Nós percebemos uma compaixão do nosso Senhor Jesus pelo ladrão, pelo malfeitor, que buscou nele salvação. Ali há uma liberação de perdão. Ali há um amor, né, por aquele homem que queria uma mudança de vida. Interessante nesse segundo ponto também é uma indagação que é feita. Quais são as nossas convicções pétreas? Aí você pode perguntar o que é que o irmão Adailton quer dizer com convicções pétreas. Nós ouvimos muito falar das cláusulas pétreas que são constitucionais, que não podem ser modificadas por emenda. Então, quais seriam as nossas convicções pétreas espirituais? O que é que eu não posso abrir mão, adolescente? Eu não posso abrir mão da santidade. Eu não posso abrir mão da santidade. Sem santidade nós não veremos ao Senhor. Então não troque a sua santidade por nada que o mundo ofereça no seu secularismo, na sua profanação. Rejeite as ofertas do mundo. Observe o exemplo na palavra de Deus do comportamento de Daniel, comportamento de Sadraque, Mesaque e Abednego, comportamento de José. Estes resolveram não se contaminar com o mundo. Esses fugiram da tentação. Então, não se permita sair da purificação, sair da sua comunhão com o Senhor. Afaste-se de todas as coisas do mundo que te levam para longe do nosso Deus. Outra coisa muito interessante é que nos momentos de grande alegria, nos momentos de grande tristeza, vai brotar do nosso coração o que nós somos. E vocês são verdadeiros seguidores de Cristo. Então, nos momentos de extremos, tem que sair do seu coração palavras de bênção, palavras de amor, palavras de encorajamento. A Bíblia diz que da nossa boca sai o que o coração está cheio. Se encha da presença de Deus, se encha do Espírito Santo, medite a palavra do Senhor, alimente do pão da vida, sacie a sua vida espiritual na presença de Deus. Terceiro tópico tem como título: pelas suas pisaduras fomos sarados. É um texto muito conhecido do Antigo Testamento, que aponta para o sacrifício de Jesus e que nos traz uma alegria quando diz que nós fomos sarados, traz um bálsamo para as nossas almas. E nós devemos refletir, Romanos capítulo 8, versículo de número 1, não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você é lavado com o sangue de Jesus. Você foi comprado, não por ouro, por prata, mas pelo sangue precioso do Senhor Jesus. Então, você não é mais a velha criatura. Aquilo se passou e tudo se fez novo. Você é nova criatura hoje em Cristo Jesus. E Jesus, como já mencionei, ele é o Cordeiro de Deus. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, mencionado no Evangelho de Jesus Cristo, escrito pelo apóstolo João. E esse Cordeiro que morreu por nós, ele veio retirar de nós as nossas culpas, os nossos pecados. Se alegre por isso, porque você não poderia alcançar a salvação pelas suas forças, pelas suas obras, pela herança adâmica a qual nós carregamos. Mas Jesus te amou primeiro. Jesus
Te amou antes de você sequer se arrepender dos seus pecados. Deu a sua vida. Alegre o seu coração com esta verdade, a qual nós mencionamos nesta aula. E a morte de Cristo, ela levou à redenção do homem. E há uma coisa a qual o homem precisa fazer. A salvação é pela graça. O homem, a mulher, o jovem, o adolescente, ele só precisa confessar que Jesus é Senhor, que Deus ressuscitou Jesus dos mortos, crer no Evangelho, crer que Jesus é o único e suficiente Salvador das nossas vidas. Não há um outro caminho, não há uma outra verdade além de Jesus. E nós adentramos ao último ponto, ou o último tópico, o tópico de número 4. E o tópico número 4 tem como título, Sim, eu amo a mensagem da cruz. Destaco Salmo ou hino 291, hino maravilhoso. Quero confessar para vocês que é um dos meus preferidos hinos da harpa cristã. E aquela letra linda, a qual eu convido que após você ver esse vídeo, você possa separar alguns minutos para louvar a Deus. E tenho certeza que o Espírito Santo tocará no seu coração e que você será preenchido. Experimente fazer isso hoje, louvar o hino 291. E esse hino de letra linda e maravilhosa, ele levará a nós observarmos o chamado da obra de Cristo. Importante carregarmos a cruz. Isso será recompensado. Tudo que você faz, toda renúncia, o Senhor está contemplando. E o Senhor vai recompensar. Permaneça firme. E o seu sacrifício que nos trouxe a paz com Deus, é mencionada pelo apóstolo Paulo. Essa paz que nós temos com Deus maravilhosa, essa paz a qual o mundo não conhece, essa paz que excede todo o entendimento humano, essa paz que não está baseada nas circunstâncias. Você tem uma paz porque você tem Jesus na sua vida. Isso é um grandíssimo privilégio, ter esta paz. Desfrute desta paz. Outro ponto muito importante desse tópico de número 4 é a mensagem da cruz requer de nós um compromisso. Se você parar para refletir sobre a mensagem da cruz, você vai perceber algo maravilhoso, a qual nos leva a um compromisso de amor. Quando você, adolescente, entender esse compromisso de amor, isso te levará, consequentemente, a aceitar o desafio de anunciar o Evangelho a toda criatura. Jesus nos chama para que nós possamos pregar o Evangelho para toda criatura. Jesus te chama para essa tão grande missão de você observar a cruz e de você pregar esta cruz para aqueles que estão vivendo uma vida sem preocupação de onde estarão em termos de vida eterna. Eu quero já caminhar para a minha conclusão, deixando alguns pontos para serem refletidos por vocês. Imagina a mensagem da cruz, imagina a cruz. Quando lemos a palavra, vemos o sofrimento de Jesus na cruz. Vemos que ele foi cuspido, que ele foi humilhado, que teve cravos na cruz. Isso tudo por você. Ele levou sobre seus ombros os seus pecados. Isso é motivo para que nós sejamos mais fiéis a Deus, que sejamos mais intensos na obra de Deus. Valorize a mensagem da cruz. Aliás,
Não existe evangelho sem a mensagem da cruz. Pense nisso. Nós aprendemos nesta aula que devemos continuar praticando as atividades para a obra de Deus, independente do que vai acontecer amanhã. O Senhor Jesus pode voltar para nós, o arrebatamento da igreja, em bem breve. Mas, muito pelo contrário, nós devemos continuar buscando a Deus nesse período que se aproxima a volta do nosso Senhor Jesus. Nós aprendemos também que em meio a situações de dificuldade, de aflição, Jesus agiu com amor, com compaixão, com cumplicidade, a qual Ele também te convida a agir assim em meio a situações do dia a dia. Nós estamos em meio a uma pandemia, uma situação a qual, inclusive, não tem nos permitido estar na casa do Senhor, mas isso não é motivo para que você não tenha uma palavra de amor, uma palavra de conforto, de encorajamento para aqueles que te procuram. Nós observamos também o texto de Isaías 53, versículo 5, que nos levou a refletir sobre Jesus ter remido as nossas almas das culpas, dos pecados, e que nos leva à reflexão sobre a redenção e ao convite àqueles que ainda não aceitaram o Senhor Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador para entregar as suas vidas. Eu não sei se quem vai acompanhar esse vídeo, seja neste momento ou em outra oportunidade, mas eu te convido, se você ainda não entregou a sua vida para Jesus, para você fazer essa melhor escolha e fazer parte da família de Deus. E também refletimos sobre a mensagem da cruz, sobre essa mensagem poderosa, o centro do Evangelho. Louvo a Deus por essa oportunidade, a qual o Senhor me permitiu estar com vocês, transmitindo essa lição tão maravilhosa. Peço para que vocês possam continuar acompanhando as aulas, meditar sobre elas. Deixo aqui também um conselho para que vocês obedeçam aos líderes de vocês, dos adolescentes, que têm o melhor para vocês quando eles ensinam a vocês, quando eles direcionam a vocês, buscando o melhor. Escute também os conselhos sábios dos pastores. Continue congregando de maneira online. Continue buscando a Deus, orando, meditando na palavra do Senhor. Ela é vida para nós. Nós precisamos nos alimentar para continuar seguindo, para continuar caminhando com Cristo. Então não deixe de fazer essas atividades. E eu creio que bem breve o Senhor nos permitirá retomar as nossas atividades. E eu espero poder ver vocês em outra oportunidade. Agora, foi algo que o Senhor colocou no meu coração. Nesse momento eu estou orando por vocês. Eu vou pedir para que vocês possam fechar os seus olhos e orar ao Senhor junto comigo. Tenho certeza que o Senhor irá nos atender naquilo que nós estamos a clamar. Soberano Deus, eterno Pai, no nome de Jesus, eu te louvo por essa oportunidade, Senhor, de cooperar com as atividades, com essa aula da escola dominical para esses adolescentes, para esses irmãos que estão a me acompanhar. O Senhor é fiel em todo o tempo. Senhor, eu apresento a vida de cada um, Senhor, dos adolescentes que estão a me ouvir, Senhor. Eu sei que muitos deles estão tristes, muitos deles, meu Deus, têm estado desanimados neste tempo. Senhor, eu creio, Senhor, que há alguém que está me vendo, meu Deus, que errou, mas que nesse momento o Senhor quer se arrepender dos seus pecados e voltar à comunhão com o Senhor, que quer consertar o seu altar, ó Deus. Meu Deus, abençoa esta vida, ó Deus, que me ouve, Senhor, que me vê através deste vídeo,
para a glória do teu nome, Senhor. Perdoa esse pecado, traz arrependimento, fortalece, desperta, Senhor, o dom que há nesse adolescente para que possa servir o Senhor com alegria, contribuir, Senhor, na tua obra, ó Deus. Enche ele do Espírito Santo, enche ele, Senhor, da presença do Senhor. Guarda ele, Senhor, em meio a essa pandemia. Guarda ele, Senhor, e livra eles de todo mal. Muito obrigado por essa oportunidade, Senhor. Assim, Senhor, eu te peço e assim, Senhor, eu te agradeço no nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu agradeço por essa oportunidade, por você ter ficado aqui acompanhado junto comigo esta meditação da palavra do Senhor, esta aula maravilhosa. Que Deus abençoe grandemente a sua vida e até uma próxima oportunidade em nome de Jesus. Amém.